Olá, me chamo Laísa Mota, sou estudante de Oceanografia e faço parte do Núcleo de Estudos em Manguezais, UNEMA-UERJ. Sou orientada pelo professor Mário Soares e o meu trabalho é intitulado Análise da Dinâmica de Comunidades Pioneiras na Interface entre Floresta de Mangue e Planície Persalina em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Primeiramente, uma das possíveis respostas dos manguezais à elevação do nível médio do mar é a sua migração em direção ao continente, porque a maré alcança mais longe, criando espaço para a colonização pela vegetação de mangue, como mostram aqui as imagens, com a vegetação ocupando a chamada planície persalina. Esse processo em Guaratiba é monitorado pelo NEMA há 3 décadas. Assim, os objetivos do estudo são compreender melhor esses processos de migração e amadurecimento dessas florestas e também das florestas já consolidadas antes do início do monitoramento e entender o comportamento dos manguezais ao longo do tempo e frente a mudanças ambientais, como essas oscilações do nível médio do mar. Os dados do estudo vêm de parcelas permanentes, que foram caracterizadas em 1998 e monitoradas desde 2003, que são aquelas florestas já consolidadas, esses círculos aqui coloridos, e também de parcelas na zona de colonização da planície persalina, que são essas aqui, monitoradas desde 1998, e foram utilizadas para o estudo essas parcelas iniciais. As parcelas permanentes estão distribuídas ao longo de um gradiente de inundação pela maré, e são elas F2 e G2, são florestas de franja, aqui mais perto do rio Piracão, H2 e I2, que são florestas de bacia, e J2, que é a chamada floresta de transição. Na zona de colonização, as parcelas utilizadas foram as primeiras, que são A mais B e D. Então, ao longo dos anos, foram coletados os dados estruturais das árvores nessas parcelas, como a condição viva ou morta, a espécie, o número de troncos e também o seu diâmetro, como mostra a imagem, e esses dados foram utilizados para produzir curvas de densidade de troncos vivos por hectare para fazer a comparação entre as diferentes florestas e alcançar os objetivos do estudo. E assim, comparando com esse modelo de Jimenez e colaboradores de 1985, as parcelas de franja estão no estágio de maturidade. As florestas de bacia, estão no final do desenvolvimento inicial e no início da maturidade, e a floresta de transição, aqui em vermelho, está no seu desenvolvimento inicial. Enquanto isso, as parcelas na zona de colonização alcançaram o final da colonização em 2008 e 2009 e atualmente também estão em desenvolvimento inicial, ou seja, o amadurecimento das florestas ocorre com as diferentes zonas representando estágios distintos de desenvolvimento. E foi possível fazer algumas correlações entre densidades. Por exemplo, a bacia em 2022 apresentava densidades de 3.100 a 3.800 troncos vivos por hectare, que é o valor próximo de parcelas de franja em 2003 e 2005. A zona de transição, em 2014, teve uma densidade de cerca de 15.000 troncos vivos por hectare, semelhante ao observado na bacia em 1998. Enquanto isso, a transição também, em 2022, teve um valor de densidade de 12.250, que é igual à bacia em 2003 e 2005. Comparando as parcelas permanentes com a zona de colonização, A mais B em 2017 apresentou uma densidade de cerca de 23.400 troncos vivos por hectare, que é semelhante à transição em 1998, com mais ou menos 23.200. As escalas aqui são diferentes, porque a zona de colonização alcança picos muito elevados de densidade. E a parcela D, em azul, em 2023, apresentou uma densidade de troncos vivos por hectare de mais ou menos 12.300, que é parecida com a transição de 2022 e a bacia 2003 e 2005, como já citado. Portanto, o que a gente conclui é que o amadurecimento do manguezal como um todo vai em direção à planície persalina, com essas parcelas da agora chamada antiga colonização, alcançando também fases de amadurecimento mais avançadas. E cada zona está em uma diferente fase de maturidade, com as densidades finais de umas parecidas com as iniciais de outras. E com uma análise futura, mais aprofundada, a gente consegue identificar se as florestas estão evoluindo para outros tipos, o que é um conhecimento essencial para entender a dinâmica dos manguezais e também a sua conservação. E é isso, muito obrigada pela atenção.